Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 2, Planejamentos Socorristas. Sentando-nos em semicírculo e tendo a veneranda mentora no centro, os seus acólitos permaneceram no segundo plano e ao lado do irmão Ovídio expôs: não ignorais que a mansidão e a misericórdia serão sempre os nossos instrumentos de estratégia fraternal. Agredidos e desafiados, conforme ocorrerá, mantereis a irrestrita confiança naquele que preferiu a desonra, a defesa inútil, a morte infamante, a permanência na injúria e na covardia. Diante da crueldade da perseguição inclementes, permanecei tomados pela misericórdia e tenura. Evitai os pensamentos reacionários, porque estaremos no imenso campo de lutas, além das formas em batalhas vibratórias. Nenhuma vulgar e chocante provocação, por mais grave, poderá ser respondida sob a ação do melindre ou da reprimenda como forma de reação. Preparados pelo sentimento de piedade, compreendendo-lhes a loucura, usareis sempre os recursos psicoterapêuticos do entendimento de tal forma que eles não disporão de forças para o prosseguimento nas agressões terríficas. Em qualquer circunstância, vede neles os irmãos infelizes que vos cabe amparar. A atual situação é resultado do rancor de antigos inquisitores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, que permanecem em região de inomináveis sofrimentos. Cientificados do desenvolvimento do pensamento de Jesus sob as luzes do Consolador, tornados adversários do Cristo, em face das decepções de que foram vítimas após as respectivas desencarnações, homiciaram-se em cavernas sombrias do próprio planeta, onde instalaram o antirreino do bem e acolhem fanáticos e criminosos em desalinho mental, portadores de elevado nível intelectual, mas pobres de sentimento de amor. Reduto de trevas e ódios cresceram em número e periodicamente atacam a sociedade terrena, impõem o pavor especialmente nos períodos de acontecimentos funescos, quando se utilizam dos conflitos gerais para imiscuir-se na população e gerar mais terríveis sofrimentos. Carrascos de si mesmos transferem o ódio cultivado na sucessão dos séculos desde a Idade Média. Dizem-se justiceiros encarregados de ser a chibata da divindade aplicada no dorso das criaturas que necessitam de correção. Desempenharam papel relevante durante o nazismo, especialmente no que se refere ao holocausto judaico, e agora terçam armas e atacam frontalmente o mestre nas células espíritas, de modo que muitos danos levem à desistência a convidados para o banquete da nova era. Em diversas instituições onde o Senhor é reverenciado, divulgado pelas vozes dos céus, tem se imiscuído, em razão de alguns desmandos e atitudes sórdidas de aventureiros que aderem ao pensamento espírita, mas não à sua conduta, sempre encontram erros em tudo, são impelidos a apresentarem modificações na estrutura da doutrina, tentam ridicularizar os amantes da verdade, que são denominados ortodoxos e fanáticos, ultrapassados e antiquados. Atribuem-se valores que não possuem, arregimentam outros sofredores descontentes que se encontram em busca do prazer e mascaram-se de trabalhadores do bem para exibirem a própria prosápia e, desse modo, tombam nas malhas apertadas que os tornam dissidentes, acusadores, inimigos. São ardilosos e muito hábeis no sofisma, pois que
chegaram ao topo de acreditar que no passado enfrentaram reis e príncipes que se lhes submeteram e pensam que ainda podem repetir as nefandas, façanhas. Fanáticos pelas tradições da igreja decadente da época em que viveram, sabiam que eram criminosos pelos atos praticados, mas se acreditavam merecedores do reino dos céus, conforme se fizeram chefes dos domínios da terra. Ao enfrentarem a própria consciência em conflitos inenarráveis, bloquearam o pensamento e a razão, asfixiaram o raciocínio e construíram torpes personas a que se submetem sonhadores e cruéis, porque sabem que não poderão continuar, sine die, na situação em que se comprazem, em função das leis soberanas da vida, de que ninguém pode fugir. Refugiados nos seus quartéis de sombra e de dor, onde vivem como senhores absolutos, comandam verdadeira legião de asseclas que lhe atendem às ordens e realizam escabrosos desejos. Serão, portanto, esses irmãos infelizes os tradicionais inimigos de Jesus, que estão voltados contra o Mestre de amor e que, ao verem a transformação que se opera na Terra, o anúncio dos futuros dias da regeneração, vou arriscar tudo, futuros dias da regeneração do planeta infestam a sociedade com a luxúria, desperdício, insensibilidade e desrespeito aos valores enobrecidos. Certamente não são responsáveis pelos descalabros de toda a ordem que hoje dominam as arraias terrestres, mas especificamente, além de contribuírem para a alucinação generalizada, dedicam-se com especial rancor à guerra santa contra os hereges espíritas, que devem ser dizimados, afastados das trilhas da caridade, atirados aos abismos do prazer, da negação, das obsessões. Utilizam-se dos demônios internos das criaturas, atenazam-nas também com as suas influências pestíferas e tudo procuram consumir em tormentos depressivos, generalizados e transtornos agressivos pelas drogas e paixões inferiores, atemorizando a sociedade e infelicitando-a. De alguma forma, inspiram ondas de terrorismo, de vinditas, de guerrilhas e de guerras que gostariam de ver dominando a Terra, como vem ocorrendo e como se apresenta em ameaça tormentosa no Oriente como no Ocidente. Fez uma pausa oportuna, demonstrou a preocupação natural ante os nefandos propósitos do inimigo da humanidade. E amanhã a gente continua essa outra parte aqui do discurso. Dia 19. Ser aposentado é dose, gente. A gente se perde no tempo, o tempo todo. Então, assim, nessa segunda reunião, está sendo mais específica a quem eles vão socorrer, atuar, trabalhar. Nessa reunião, eles colocam assim, de início, eles pedem que quem vá à frente do trabalho sejam espíritos conscientes de que o inimigo vai provocar. O inimigo, ele é ardiloso, ele tem conhecimento, ele não tem amor, ele não tem moral, mas ele tem conhecimento. O inimigo que vai ser tratado aqui, esses focos de espíritos que acreditam ser superiores, mas moralmente eles não são, deve ser trabalhado de uma forma amorosa. Eles vão provocar, eles vão querer tirar esses espíritos benfeitores do eixo, eles vão xingar, eles vão querer perturbar, de forma que a missão seja descumprida, não seja feita com sucesso. E aí o espírito que está, o Ovídio, né, e os demais que estão na reunião, estão sendo orientados, né, que diante da crueldade e perseguição que esses espíritos malévolos estão aqui na Terra, vai ser difícil chegar neles apenas num diálogo, apenas com aquela sensibilidade de um espírito puro, de amor, de carinho, porque eles estão relutantes, eles não querem isso. E por que eles não querem? Aí ele vai explicando de onde que veio esses espíritos endurecidos. Aqui ele coloca o seguinte: reduto de trevas e ódios,
cresceram em número, periodicamente, atacam a sociedade terrena, impõem o pavor, especialmente nos períodos de acontecimentos funescos. Ou seja, essa turma que está aqui no planeta Terra, causando danos, tentando impedir o nosso aprimoramento, a nossa transição para um planeta de regeneração, é uma turma que vem lá da Idade Média. É uma turma que já vem desde aquela época querendo ser o dono da razão, deter o poder, tanto político, financeiro, econômico, como religioso. Nós não podemos acusar a religião atual. Nós não podemos acusar que a igreja de hoje é a mesma igreja da Idade Média. Porém, os espíritos que estavam lá naquele período da Idade Média e que eram os detetores aí do poder, da política e da religião, eles mandavam pessoas sofrer torturas, mortes, que eram incabidas, porque as pessoas discordavam com os dogmas da igreja, com as ordens da igreja daquela época. E esses padres e pessoas envoltas desse processo da Inquisição, que fizeram parte desse período triste da nossa história, é lógico que vão colher o que no plano espiritual, depois de tanta maldade? Alguns foram reencarnando, foram se lapidando, descobrindo seus erros, se transformando em pessoas melhores, mas muitos são tão endurecidos que formaram grupos, ainda daquela coisa do poder. Nós somos o poder. O outro que não fala a nossa língua, ele está errado e ele merece morrer. E eles já estão no plano espiritual e não se dão conta de que a morte não existe. Então já começa por aí a birra deles com o espírita, é que o espírita acredita na vida após a morte. A birra deles é que o espírita, ele não precisa de um guia espiritual para se transformar. Nós somos o nosso próprio guia, através da luz dos ensinamentos de Cristo. Nós seguimos Cristo, só. Quando um espírita fala, eu sou kardecista, eu já falei isso em outros vídeos, é tão perigoso, porque nós que somos da doutrina espírita, nós entendemos que somos kardecistas porque estudamos a obra de Kardec, mas seguimos Jesus. Mas quem está de fora, quando falamos espírita kardecista, dá a entender que nós não seguimos Jesus, que nós seguimos Kardec. Kardec era um homem comum, um professor, um físico, uma pessoa que era estudada, mas moralmente ele não era adiantado. Ele era inteligente. Ele foi utilizado devido às suas encarnações sempre envoltas com o lado espiritual também. Ele foi utilizado para poder fazer a parte escrita da doutrina. Ele foi um escriba, né, que a gente fala. Porque nada que foi escrito, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, nada foi feito por Kardec. Ele foi lá, escreveu e assinou. Ele organizou documentos. Kardec pegava as cartas psicografadas de vários médiuns, colocava de frente uma com a outra, via que lá em Portugal, na Espanha, um exemplo, né? A carta era semelhante, assinada pelo mesmo espírito. Como é que podia uma carta tão parecida em países diferentes? Então ele pegava aquilo como testemunha de verdade, devido à complexidade daquelas cartas. Não dava para qualquer um fazer em qualquer lugar. Então, devido a vários estudos, ele foi organizando aquelas cartas e transformando em livros, para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse se aperfeiçoar moralmente, porque, na verdade, a nossa perfeição moral, ela já vem de Cristo. Não precisaria nem da doutrina espírita, se a gente já estivesse andando conforme Cristo andou, conforme Ele ensinou. Segundo a doutrina espírita, nós tivemos 3 revelações. Moisés veio. Naquela época o povo era duro, era um povo primitivo, era um povo ignorante demais. Então Moisés teve que colocar algumas leis para conter aquele povo. Aquela história do olho por olho, dente por dente. É coisas
que são ordens que precisavam para conter. Mas isso não foi a espiritualidade que ensinou. Então, Moisés era um homem imperfeito, mas ele tinha alguns pontos que a espiritualidade pôde utilizar para que ele trouxesse os 10 mandamentos, por exemplo. Esses 10 mandamentos, até hoje nós seguimos. Só que Cristo, quando chegou aqui, ele falou assim, já que está muito difícil a lição para vocês, eu vou resumir. Desses 10 mandamentos, que é a segunda revelação, é Cristo. Desses 10 mandamentos, vamos deixar 2. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Você não precisa estudar muito. 2 liçãozinhas básicas. Não foi suficiente. 2024 anos, né, aproximadamente, já se passaram. E o homem ainda continua no olho por olho, dente por dente. Se você pisar no meu calo, eu piso no seu. Se você me fizer o mal, eu também faço de você. Que é uma lei que não veio de Deus, mas sim algo que Moisés teve que implantar na época para conter o seu povo. Aquilo que Moisés colocou, não adulterarás, honrai teu pai e tua mãe, essas coisas estão lá, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você, que Jesus colocou. Não sendo suficiente Moisés e Jesus, veio a doutrina espírita, que é a terceira revelação, como um consolador, não como um doutrinador. Quando nós falamos doutrina espírita, é no sentido do estudo. Nós estudamos para aprender, para poder praticar. Doutrina nesse sentido. Não que você vai entrar na doutrina espírita e vai ficar redondinho conforme alguém está mandando. Tanto é que na doutrina espírita não temos um representante. Aquele cara é o responsável pela doutrina espírita. Não. Allan Kardec ele não se colocou nessa posição. Chico Xavier não se colocou nessa posição. E nem outros que foram aparecendo. São pessoas que estudaram, são pessoas que desenvolveram a prática mediúnica e que trouxeram estudos, trouxeram textos, trouxeram uma prática para que a gente pudesse dar continuidade aos ensinamentos do Cristo e não da doutrina. A doutrina em si são ensinamentos dos espíritos. Tem alguns vídeos que eu vi no YouTube, inclusive, que dizem que lá dentro do Livro dos Espíritos tem algumas perguntas e respostas que é o Espírito da Verdade que respondeu. Dizem alguns estudiosos que o Espírito da Verdade que se coloca respondendo perguntas no Livro dos Espíritos é Jesus. Então, para nós não interessa se é Jesus que está ali respondendo no livro ou não. O que interessa é que são respostas que não acham outras semelhantes, que desvirtuem o intuito daquela pergunta. São respostas claras, objetivas, que trazem conforto. E a nossa doutrina espírita, ela é de conforto, ela é de consolo. Por isso que é chamado de o Consolador prometido por Jesus. Jesus disse que depois dele ainda viria o Consolador. Só que todo esse processo, a igreja, quando nasceu, ela não nasceu para Cristo. Ela nasceu com interesses, através de Cristo, que era um cara que já estava começando a ser seguido. Opa, já que vão seguir esse cara, tá fácil de manipular. Aí a gente utiliza como se nós fôssemos os detetores dele, nós tomamos posse, chamamos isso de cristianismo, chamamos isso de igreja, levantamos uma placa e trazemos as pessoas para nós. E com isso, nós vamos fazer essas pessoas agirem como nós queremos. Então, você quer ir para o céu? Você me dá um pedacinho da sua terra, que eu te dou um pedaço do céu. Ah, você traiu? Então, para você pagar seu pecado, você tem que me dar umas 2 ou 3 vaquinhas do seu sítio. E daí, foi se expandindo. Hoje, se vocês forem ver ainda, a Igreja Católica é a mais poderosa de todas as religiões, pela quantidade de bens. Igrejas, todas tomadas por ouro. As atuais, elas têm fugido um pouco disso. Se vocês forem ver as igrejas católicas hoje, ou protestante, né? Porque o protestantismo é uma raiz da católica. O
Por mais que eles neguem, na verdade, Martim Lutero, quando quis fazer essa reforma, ele queria tirar o dízimo, ele queria tirar aquela coisa do dinheiro na católica. Ele deve estar rolando no caixão até hoje, né? Porque o que mais rola nas igrejas evangélicas é dinheiro. Salvo aquelas que realmente estão ligadas a Cristo nas atitudes voltadas para o bem, que vivem com mínimo para pagar uma água, uma luz, fazer uma reforma na sua igreja, mas tem umas que ficam inventando um monte de ações, inclusive na África, no Oriente, e o pobre passando com fome na porta da igreja, eles não conseguem agir, mas eles têm ações fora do Brasil, inclusive. Dinheiro rolando solto. E os fiéis, por ter um bom coração e por querer ajudar, acabam reforçando essa ideia, aonde existe tanto desvio. Essa semana mesmo, eu estava vendo uns vídeos curtos e passou uma igreja chamada Bola de Neve. Eu nem me ative muito sobre essa igreja, mas pelo que eu fiquei sabendo, é uma igreja onde vai muitos jovens. E dentro da igreja, o pastor lá, não sei se foi dentro da igreja, né, ou fora, mas um dos representantes grandes lá dessa igreja bateu na pastora, o pastor bateu na pastora. Ou seja, mais claro do que isso, impossível. As pessoas que estão dentro de uma igreja ou de uma religião, seja ela qual for, são pessoas, são espíritos imperfeitos. De repente, até a ideia da igreja para trazer os jovens tal, seria uma boa. Mas os dirigentes, quem são? Quem são essas pessoas responsáveis por levantar um prédio de uma igreja ou de uma religião, seja ela qual for? Eu tenho muito receio porque uma vez eu escutei um amigo próximo meu, eu tenho muito carinho por ele, eu falei, tal pessoa está traindo o Senhor. O Senhor deu condições dele entrar na política, o Senhor trouxe ele para dentro do batalhão, era um policial. E eu tô achando que esse cara é um cara que fura os olhos do amigo, sabe? Eu tô achando ele esquisito no comportamento. E esse meu amigo falou assim, maldito o homem que acredita no homem, Patrícia. Porque é assim, nós não podemos entrar numa religião, seja ela qual for, acreditando no homem que está acima ali, administrando. Porque, é inteligente o cara que está ali. Isso é fato. Mas precisa ver se ele tem a moral para estar onde ele está. Né? Foi ele que levantou aquele prédio, construiu aquela religião, colocou uma placa e trouxe fiéis. Beleza? A primeira intenção é de ajudar pessoas a encontrar seus caminhos, a reforçar através de uma fé sólida, de um movimento para o bem. Mas depois que essa pessoa tem o seu público, o que ela faz com esse público? Como que é trabalhado esse público? É necessário ficar dando dinheiro cada encontro nesse lugar? Passa sacolinha, passa envelope a cada 15 dias, uma vez por mês, tem carnê? Como é que funciona isso? Dependendo de como funciona, o cara inteligente que criou isso, ele não tem moral. Esse dinheiro provavelmente vai ser desviado. E os escândalos não acabam aí. É um atrás do outro, seja de igrejas, sejam de seitas, sejam de centros. E são esses dirigentes que são inteligentes que o livro está trazendo. Geralmente são esses ligados ao passado, que também desenvolveram muita inteligência, que desenvolveram muito conhecimento. Se falar de religião com eles, eles sabem tudo na ponta da língua. Versículo, provérbio, tudo. Eu não sei. Eu estou na doutrina espírita desde os 16 anos, mas eu não sei. Se falar para mim, Patrícia, o que tem lá no livro dos espíritos, nas 1000 e pouca perguntas que tem lá dentro, eu não sei. Mas esses caras que são inteligentes, eles sabem tudo, cada linha, cada vírgula. Eles não praticam, porque não tem moral. Mas eles sabem, eles são inteligentes. E vem essa inteligência lá de trás, que eles já cresceram com isso na Idade Média, falando bem, provando por A mais B que eles são certos,
que eles caminham de acordo com a Bíblia, de que eles são cristãos e que quem tiver contra eles está contra Deus. Eles são todo-poderosos. Então, dentro de umas religiões, eles falam que eles conseguem fazer uma lavagem cerebral em quem frequenta. A pessoa às vezes não tem dinheiro nem para comer dentro de casa, mas tem que pagar o dízimo, porque senão ele se sente humilhado, ele se sente que está em dívida com Deus. Porque esses caras se colocam no lugar de Deus. Eu sou representante de Deus. Aqui na Terra, eu sou Deus. Através de mim, vocês vão conhecer Deus. Então, são umas promessas assim que as pessoas, nossa, preciso seguir. Eu quero ficar igual esse cara. Tem igreja por aí que tem até aquelas faixas e placas dizendo assim, hoje é dia da unção, da bênção, não sei, que hoje você vai conseguir realizar o seu sonho. Ou seja, se você entrar naquele dia lá, naquele horário da reunião deles, você vai conseguir um carro, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir uma casa. Eles prometem bens materiais àquele que seguir a religião. Mas para isso você tem que dar R$10 hoje. Na próxima vez, se você estiver ganhando mais, você tem que dar mais. É o seu dinheiro aqui dentro da igreja que vai te trazer bênção na sua vida. Tá na cara que é furado. Assim como aqueles espíritas que falam, me dá R$10 que eu te dou um passe. Você vai ficar bom. Me dá R$50 que eu vou ver o seu futuro. Os espíritas que têm um conhecimento grande e não sabem fazer uso, também estão dentro disso aqui. Que são espíritos que já vêm em outra encarnação com problemas sérios já, de obsessão em cima deles, e que se tornam também obsessores. Formam grupos do mal, que agem no nosso mental, de acordo com aquilo que a gente se afiniza. Então, eles estão errados? Sim. Nós, por permitirmos a entrada deles na nossa vida, nós estamos mais errados ainda, principalmente quando a gente já tem um conhecimento sabendo que pode acontecer. Então, quando a gente vê algo semelhante, pisca alerta e para. Eu não dou dinheiro em casa espírita. O dinheiro que eu dou é para alguma ação. Já aconteceu da casa precisar de dinheiro para comprar comida, para fazer as marmitas, para entregar para pobre? Tudo bem, eu tenho aqui 50, R$100, top. Mas eu estou vendo comprar o alimento, estou vendo fazer a marmita, estou vendo entregar a marmita. Então, fazer ações assim, normal. Agora, toda vez que você participar de uma reunião, você tem que deixar dinheiro na casa, ou então eles estão cobrando, a casa que eu frequento, seja, eles têm várias portas de atendimento, porque ela é uma casa que segue Allan Kardec, é espírita no seu íntimo, porém tem várias alternativas lá dentro, espiritualista. Então tem reiki, tem apometria, tem vários tratamentos na casa. Nenhum é cobrado. A casa é grande, são vários trabalhadores, precisa de pagar água, luz, é um lugar muito movimentado. Mas eu não vejo em momento nenhum eles falando. Se vocês puderem, vocês doem dinheiro. Eles falam assim, se vocês puderem, tragam um alimento. Porque eles precisam disso para fazer as marmitas, as 300 marmitas que eles fazem e entregam a cada 15 dias. É diferente. O alimento, o que a pessoa vai fazer com o alimento? Vai sair vendendo na feira o alimento? E a gente não vê, ao contrário de outros lugares, que o dirigente da casa tem um carro do ano enquanto os fiéis estão andando a pé. Então, tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Poxa, eu estou dando dinheiro para um lugar onde não precisa. Eu ia numa igreja com um ex-namorado meu, lá no Jaguaré. Amava ir naquela igreja. Eu gosto de coisa animada, né? Então lá tinha música de vários ritmos, era tudo gospel. Então, até o forró que eu não gosto, eu escutava porque a letra era legal. Eu gostava, então eu brincava com as velhinhas lá, dançava no meio delas, naquela época eu tinha perna boa. E toda vez que eu ia, eu aproveitava tudo que era bom para mim. Chegava no finalzinho, passava o tal do envelope. Ele, na época, estava duro de pedra. E ele, Patrícia, ele suava frio. Ele falava, Patrícia, tá na hora de dar o dinheiro. Ai, caramba, mas se eu der...
Eu vou ficar sem, mas eu tenho que dar. Eu falava para ele, olha só o porte dessa igreja. Parecia um mini Maracanã, sabe aquela coisa assim? Em volta todinho tinha arquibancada, lá no centro aquele palco todo luminoso, com um telão enorme, com bateria, com um monte de instrumento. Falei, será que realmente essa igreja precisa de toda vez que a gente vem dar dinheiro? E se cada fiel daquele tirar 10 reais do bolso que seja, meu, ganha muito dinheiro por semana, mas muito mesmo, porque é enorme a igreja. Então, os gastos de uma igreja daquele lá também deve ser grande, claro, banheiro, água, luz, eu concordo. Mas aí eu comecei a ver as missões para a África. Eu falei, gente, mas aqui no Jaguaré tá cheio de mendigo passando na porta pedindo um prato de comida, eles não dão. E eles pensando em missão na África. Para que o cara vai sair daqui e vai lá na África? Sendo que aqui tem tanto problema e não resolve. Então, essas coisas ficavam martelando minha cabeça. E eu não deixava ele dar dinheiro. Quando chegava o envelope na mão dele, assim, eu já catava e passava pro próximo. Eu falei, não tem. Aí ele, eu vou ficar mal visto na igreja. Eu falei, então, se você ficar mal visto na igreja, significa que aqui não se age com caridade. Se age por, interesse. É diferente. E esses caras que estão acima, geralmente os que estão acima, que estão direcionando essas igrejas, centros, eles têm a ver com esse grau de inteligência do passado. Provavelmente não tem a moral. E é justamente aí que Deus coloca eles em prova. Já que você conhece e você quer se transformar, eu vou te dar a possibilidade de ser dirigente, de dirigir uma igreja, um centro, seja o que for. E lá você vai ter que se transformar. Eu cansei de ouvir dirigente espírita falando assim, gente, eu tô aqui na frente porque tem uma eleição, eu ganhei as eleições, então de hoje em diante sou eu que vou dirigir, por tanto tempo sou eu que vou estar à frente do centro, mas orem por mim. E quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu falava assim, mas um cara que é dirigente, porque a gente veio da católica com aquela ideia de que o padre é o representante de Deus. Então eu via o dirigente de uma casa espírita como um representante maior da casa. Deveria ser o cara mais sábio, o melhor de todos, o mais bonzinho, o mais aperfeiçoado moralmente. É assim que eu enxergava. Quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, carrega um pouco daquilo que você aprendeu, né? E eu escutava o dirigente falar, rezem por mim, orem por mim. Porque de todos eu sou o mais atacado. E eu não entendia por quê. Eu falava, gente, mas ele tem uma moral grande, ele sabe muito para ser dirigente, o cara deve ser muito bom. Agora dá para entender. Ele pode ser inteligente, mas ele vai ser tentado de todas as formas a usar sua inteligência contra ele mesmo, combatendo a sua moral ou a sua pouca moral. Ele vai ser assediado o tempo todo por espíritos inferiores para ele desviar do caminho e desviar pessoas do caminho. E esse mal é um mal que se compraz na maldade. É o mal pelo mal. Não tem outra justificativa. Pelo que a gente acabou de ler, a ideia é a revolta desses espíritos, porque eles não alcançaram o que eles tanto queriam. O que eles queriam lá na Idade Média? Poder. E eles se viram do outro lado, quando desencarnaram, que o poder acabou. Que eles foram subjugados, que eles foram condenados, bem dizer, não por Deus, que Deus é benevolente, poderia dar a oportunidade deles estarem se refazendo, mas condenados pela sua própria consciência, porque não souberam fazer uso da sua inteligência, porque não souberam levar outras pessoas para o caminho certo. Então, pessoas que foram mortas, que foram estupradas, que foram, torturadas por eles, são pessoas que martelam na consciência desses espíritos e eles sofrem. Então, eles não querem sofrer sozinhos. Eles querem levar o sofrimento às pessoas também. Apenas por levar. Eles não vão ganhar mais nada com isso, porque eles só estão perdendo. E eles têm consciência de que eles estão perdendo. Mas do tipo, já que eu não sou feliz, você também não vai ser. O mal pelo mal, só por isso. E sabendo que as pessoas vão praticar o mal, vão desviar do caminho, não vão se tornar virtuosas, não vão se desenvolver moralmente,
eles conseguem permanecer energeticamente ligados ao planeta, que também é imperfeito. Se o planeta desenvolve, se torna regeneração, eles não vão poder ficar aqui. Eles vão ser expulsos. Então, eles só estão aqui porque tem energia que segura eles aqui. E qual é a parte do nosso planeta, no momento do nosso planeta, que eles mais adoram? Carnaval. Finalzinho de semana, que todo mundo vai para boteca encher a cara, ficar de conversa mole, aquela promiscuidade de homem quando senta junto, ou mulher senta junto, e fica, já saí com 10, já peguei 12, já fiquei com não sei quantos. Eu traio minha mulher mesmo, ela nem desconfia. Eu tenho 2 celulares, eu tenho 3 chips, eu escondo coisas, a pessoa nem percebe. Eu tenho que fazer escondido porque o outro não vai entender. Toda e qualquer traição, todo e qualquer vício, promiscuidade, drogadição, qualquer caída na nossa moral, eles se comprazem disso. Eles gostam. Aí vêm os espíritas e falam, fora da caridade não há salvação. Ou seja, você não precisa frequentar uma casa espírita para você se tornar bom. Basta você ser caridoso que você vai estar andando de acordo com Jesus. Se você estiver andando de acordo com Jesus, você vai se iluminar. Se você se iluminar, você se transforma moralmente. Se você se transforma moralmente, o planeta se transforma também. Se o planeta se transforma, esses espíritos ficam sem casa, ficam sem ação, ficam sem atividade. A gente tira o serviço deles. Ontem eu li em algum lugar, não me lembro onde, você quer ficar livre de espírito ruim? Seja bom. Não precisa ficar lendo um monte de coisa, não precisa ficar estudando um monte de coisa. Você não quer ter companhia ruim? Seja bom. Simples, né, gente? Agora, como é que a gente vai ser bom? Me explica. Como é que a gente consegue ser bom se quando a gente vai colocar um lixo na calçada, por exemplo, né? Eu tenho a minha lixeira. Aí você percebe que um vizinho largou o lixo dele jogado no chão, que o cachorro estourou o lixo dele e que o lixo dele está vindo na sua porta. Você está fazendo a sua parte, mas o outro não. Quando você vê que o lixo do outro está chegando na sua porta, é humanamente impossível você olhar aquilo e falar assim, tadinho do meu vizinho, pouca moral dele. Na hora você já vai falar, condenado, tá sujando minha calçada e eu não consigo limpar, me dando mais serviço. Não é? Pronto, já deixou de ser bom. Então, não é simples ser bom, mas não ter companhia espiritual ruim é simples, basta ser bom. Esses espíritos mais endurecidos, eles vão amolecer um dia, Patrícia? Vão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles vão se tornar bons um dia, mas não vai ser da espiritualidade para com eles. É no dia que eles se tocarem, eles forem tocados pelo amor de Cristo, pelo perdão a si mesmo, pelo perdão ao próximo. E para isso as casas espíritas estão aí, para fazer o intercâmbio entre o cara que está encarnado e o seu obsessor, o desencarnado. Então, qual é o foco hoje? Quem está indo na igreja? Está indo, assiste a missa, assiste o culto. Quem está indo lá no espiritualismo, faz os seus rituais e tal, mas é uma coisa externa. Não está moralmente se transformando, de verdade, grande parte não está. São rituais, a pessoa se vai para cumprir o ritual. Pega a hóstia, faz a sua oração. Até esses dias eu vi um vídeo do Amostradinho lá, que está na internet, ele falando assim, eu tô aqui fazendo a passagem do engraçadinho que vai assistir a missa, mas não toma hóstia porque tá cheio de pecado. Tem piada para tudo, que no fundo tem um fundo moral. Tem muito cara que vai assistir a missa, sai da missa e fala, eu vou todo domingo assistir missa. Mas o pensamento dele é promíscuo o tempo todo. Ele pensa em trair a esposa ou o esposo o tempo todo. Ele pensa em mentir um pouquinho daqui, um pouquinho dali o tempo todo. Então, ele só vai cumprir o ritual. Ele não está indo lá se transformar. Já o espírito, ele fala assim, olha, você é responsável pelo que você escolhe. Você é o responsável pela sua dor ou pelo seu o amor que você tem.
pelas coisas boas que você colhe ou pelas coisas ruins, você é o responsável. Não tem um pastor, um padre que vá te absolver. Quem vai te absolver ou te condenar é a tua consciência. Olha o que você está fazendo. E aí esses espíritos caem matando em cima. Porque eles falam, doutrina filha da mãe, estão atrapalhando nossos planos. As pessoas não vão lá na doutrina para cumprir ritual. As pessoas vão lá para ouvir, para processar o que ouvem nos estudos e se transformar de verdade. Ah, mas tem gente que vai na doutrina também só para poder cumprir aquela coisa do eu sou espírita. Sim, tem. Assim como tem médiums que a gente está estudando aqui que também só vão na casa espírita, às vezes bêbado, às vezes tiveram uma noite de promiscuidade, saiu, bebeu, bagunçou a noite inteira, no outro dia tá lá na casa espírita para dizer eu sou médium, vim aqui dar passe. Tem gente de tudo que é tipo. Não tem santo na doutrina espírita, mas ela chama a gente para responsabilidade. Aquilo que a gente faz, nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, nós ouvimos, nós falamos, nós fazemos. Não tem ninguém que seja responsável por nós, a não ser nós mesmos. E essa espiritualidade inferior, eles são doidos por conta disso. Que eles falam, acabou, né? Nós não temos controle. Quando Jesus diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará, é nesse sentido. O espírita, ele é liberto. Ele não depende de alguém falar para você, ó, você está errado. Porque ele vai estudando e vai percebendo o erro dele. Ontem eu postei um vídeo no canal errado. Deu 13 visualizações logo de cara. Eu achei estranho, porque geralmente 13 é num dia. Eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho muita visualização, nem fico propagando muito isso, porque a minha intenção é que quem tiver necessidade vai assistir, vai se identificar, vai estudar comigo e vamos juntos, vamos aprender. Então eu não fico pegando no pé de ninguém, ai gente, vai lá, coloca no sininho, se inscreva. Eu já falei aqui, ó, o único receio que eu tenho é que esses vídeos depois o YouTube não reconheça como útil e descarte, porque já falaram que isso é possível, não sei se é. Aí é um trabalho que eu fiquei fazendo aqui à toa, se esses vídeos forem jogados fora. A ideia não é essa. Mas, conforme eu coloquei no outro canal e que eu vi 13 visualizações, eu falei, saiu alguma coisa do eixo, o que tá errado aí? Aí eu fui ver, falei, putz, eu postei no canal errado, né? Isso é uma coisa que bate na gente sem alguém falar, Patrícia, você postou no lugar errado. Porque o espírita, ele fica mais atento às ações dele, mesmo que ele erre, ele sabe, ele volta lá, ele vê, identifica o erro dele e ele tenta corrigir. E já um outro que faz no automático, nem reconhece. Ah, nem vi. Então nós estamos em alerta. Não é que somos perfeitos, nós vamos errar pra caramba. Mas a gente volta lá no erro e tenta corrigir. Pode ser um erro mínimo. A gente não tenta ser perfeccionista, a gente não tenta ser exemplo. Eu sempre falo, não me siga não, porque eu erro pra caramba. Mas a gente procura se aperfeiçoar, se melhorar todo dia. A gente fica mais vigilante. A gente tenta seguir no máximo o que Jesus disse, orai e vigiai. Ontem, durante o meu evangelho, eu comecei a sentir uma emoção muito forte. Eu não estou sozinha, eu sou Santo Tomé, gente. Eu falo para vocês, eu só acredito vendo. É difícil, porque a espiritualidade a gente não enxerga, eu não sou vidente de ver. Eu tenho sensibilidade na minha mediunidade, mas eu não tenho visão. Eu fazendo o evangelho comecei a orar, pedindo a Deus por minha casa, por me direcionar meu filho, direcionar meus amigos, proteger. E conforme eu fui fazendo a oração, foi saindo palavras da minha boca que eu não faço ideia como que aquilo foi surgindo. É uma bagagem de conhecimento devido aos estudos, que hoje eu falo naturalmente e que antigamente era forçado, eu estava aprendendo. Então, nas minhas orações ontem, eu achei que ela foi assim tão elevada que eu me emocionei. Não porque eu sou elevada, não é isso. Espero que vocês entendam. A forma que eu me coloquei diante da oração foi diferente. Eu senti uma vibração diferente.
não é a mesma Patrícia de alguns meses atrás, aonde eu me colocava numa situação de não sei o que falar, Senhor. Me escuta aí, o Senhor sabe o que se passa comigo. Não foi assim. Foi uma oração centrada. E à medida que eu estava fazendo aquela oração, parecia que eu estava com aquelas pessoas, parecia que eu estava abraçando cada uma. Cada uma no seu problema, cada uma na sua necessidade. Então, é diferente quando você vai tendo um pouco mais de conhecimento e desenvolvimento dessa moral. Isso não significa que eu sou uma pessoa melhor, não, ainda está longe de eu ser. Sou cheia de defeito, como eu estou falando. Mas a espiritualidade não quer ver esse desenvolvimento, mesmo que seja pequenininho. Porque para eles, cada vez que a gente se desenvolve um pouco mais, é perigoso. É como se a gente estivesse atacando o ataque que eles fazem. Contra-atacando, né? Melhor dizendo. Não dando campo para eles agirem. E na real é o que acontece. Se você está moralmente melhorado, eles não vão se aproximar. Não quer companhia ruim? Seja bom, não é isso? Então, eles são ardilosos, eles são hábeis, eles são inteligentes, eles vão dar jeito de todas as formas de chegar em você. Então, você tem que estar vigilante, tem que estar com a sua mente ligada a Jesus, a sua prática tem que ser voltada para o bem. E eles vão orientando aqui que essa guerra que eles estão colocando para nós é uma guerra contra hereges espíritas. Ou seja, para eles, os hereges, os errados, ainda somos nós. Sabe quando que nós vamos convencer um cara desse que nós não somos errados? Vai demorar muito. Não adianta querer falar para eles. Olha, nós estamos nos libertando de dogmas, de rituais. Nós estamos procurando praticar o amor que Cristo ensinou de uma forma liberta, aberta, com a mente focada no bem. Simplesmente no bem, sem querer nada em troca. Para eles isso não existe, eles são muito fechados e muito sofredores. Porque esses que são com a mente fechada, inteligente, mas fechados naquilo que para eles é o certo, vai ser um concreto que a gente tem que ir quebrando, lapidando de pouquinho em pouquinho. Eu acredito nessa transformação. Eu acredito que é possível mais pela nossa conduta e exemplo do que por argumentos, porque por argumentos a gente ainda perde. Como eu falei, eles sabem cada versículo, provérbio, eles sabem tudo. Eles não sabem praticar. Então, eles vendo a nossa conduta, contradiz ao que eles sabem, mas não praticam. Então, para eles é como se a gente tivesse, não é a palavra certa, provocando eles. É como se a gente estivesse provocando a autoridade deles. Então, tem que ser algo de pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha. E por isso que o orientador vai dizendo, vamos ter misericórdia, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, porque não adianta querer chegar chegando. Ó, vocês estão errados e acabou. Porque não vai resultar. Não adianta querer combater o mal com o mal. Com a ignorância que eles têm, a gente ser ignorante também. Então, é a nossa mudança, a nossa transformação moral de pouquinho em pouquinho, que vai mostrando para eles o caminho. É um trabalho de formiguinha. E quem vai ser atacado daqui por diante ainda mais são os espíritas, porque eles fogem desses rituais, desses dogmas com os quais esses espíritos que estão na escuridão estão acostumados. Então, para eles, tudo isso é novidade, para eles, tudo isso é coisa do demônio. E, na verdade, quem está vivendo o estado demoníaco, no pensamento, nas atitudes, são eles. Olha como é complexo isso. Tem um livro que eu já citei em outro canal, numa outra oportunidade. Se vocês puderem e quiserem, eu não aguentei ler o livro. Chama Senhores da Escuridão. Eles são espíritos que estão voltados naquela época do Hitler, naquelas experiências horríveis que era feito com pessoas, tipo Frankenstein, corta um braço, coloca outro braço, tenta tirar a cabeça, coloca outra cabeça. Eles faziam coisas assim bárbaras, as experiências com
os presos de guerra. E eu, quando comecei a ler aquele livro, foi me dando mal-estar. Aí eu cheguei até uma parte que dizia que o perispírito do cara foi ficando... O cara era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele foi ficando escravo da consciência dele. Depois ele foi ficando escravo de um obsessor dele que transformou ele num ovoide. Ele já não tinha mais ânimo, ele já não tinha mais força para lutar e se transformou num perispírito ovoide. O espírito continua ali, cheio de conhecimento, mas o perispírito se transformou num ovo. Já pensou para se libertar de uma situação como essa, gente? Então, nós estamos correndo esse risco de nos transformarmos perispiritualmente em algo parado, estático, sem desenvolvimento. E isso acontecendo, a gente não vai ficar aqui. Lembrando que todos os livros do Divaldo e as escrituras que nós temos, o livro dos Espíritos, eles apontam: o planeta Terra está em evolução, vai se transformar regenerado. Transformado em regenerado, esses casos não ficam aqui. Então vamos lá. Amanhã a gente continua as orientações que estão sendo dadas nessa reunião. Lembrando que essas orientações são para esses espíritos virem em missão aqui na Terra, ok?